O Eterno te abençoe em nome de Jesus e Yeshua. Bora para mais uma aula. E nesta aula nós vamos falar sobre os ciclos da vida. Exatamente, os ciclos da vida. Essa é uma matéria que a gente estuda em Introdução à Kabbalah. Foi uma das primeiras matérias que eu estudei em Israel e eu quero compartilhar algo poderoso aqui com você. Sobre os ciclos da vida, a nossa vida é cíclica. Toda a vida humana ela é cíclica. E basicamente ela passa por 4 ciclos. Ciclo físico, emocional, intelectual e espiritual. Repetindo, ciclo físico, ciclo emocional, intelectual e espiritual. Esses ciclos, eles transicionam a cada 7 anos, porque existem os ciclos de 7 anos na Bíblia. Por exemplo, quando você vai ler Levítico 25, você vai ver sobre o ciclo ou o ano do Shemitah, o ano da remissão, que acontece a cada 7 anos. Aí depois, no 50º ano, jubileu. E aí depois você tem o ciclo milenar, né? Que serão 1000 anos de governo de Cristo sobre toda a terra. Então a vida é cíclica. E você encontra esses ciclos em toda a Bíblia. A começar desde Gênesis. Quando você lê em Gênesis 1,14, que Deus cria os luminares, na verdade, eles estabelecem também um tempo cronos. Então, a partir do 4º dia, você passa a contar um tempo cronológico na criação. Então, a vida é cíclica. Uma vez que a vida é cíclica e ela transiciona a cada 7 anos, você tem físico, emocional, intelectual e espiritual. Para você entender, uma pessoa nasce. Então, do 0 aos 7 anos, a pessoa vive, a criança vive o seu ciclo físico. Depois dos 7 aos 14, ele vive o ciclo emocional. Dos 14 ao 21, ele vive o intelectual. Do 21 aos 28, o ciclo espiritual. Depois, esse ciclo se renova. 28, 35, físico, 35, 42, emocional e assim por diante. Então, os ciclos vão se renovando. O detalhe é que, na mudança de cada ciclo, no período de transição de cada ciclo, acontece um marco na vida humana. Exemplo, se você pegar a sua vida aí agora e voltar aí na sua memória, você vai identificar esses marcos. Existem marcos tão poderosos que você carrega até os dias de hoje. Exemplo, se você pegar um papel, uma caneta agora e começar a fazer um mapeamento, você vai ver que quando você tinha entre 6, 7, 8 anos de idade, ou 13, 14, 15 anos de idade, ou 20, 21, 22, ou 27, 28, 29, ou 34, 35, 30... Você está entendendo? Então, no período de transição, um ano antes, ou ano e um ano depois, é o período que nós chamamos de transição, período de transição. Nesse período de transição, alguma coisa aconteceu na sua vida que te marca até hoje. Então, você pode voltar na sua memória. Quando você tinha 6, 7, 8 anos de idade, alguma coisa aconteceu na sua vida que te marca até os dias de hoje. Pode escrever aí numa folha. Quando você tinha entre 13, 14 ou 15, alguma coisa aconteceu nesse período que te marcou até hoje. Essas coisas são coisas boas e ruins. Não precisa ser necessariamente um ou outro apenas. Mas são coisas marcantes. São eventos marcantes. Por isso são chamados de marcos. Então, marcos são estabelecidos nesse período. Para você ter uma ideia, falando de um evento horrível, horrendo, por exemplo, os abusos.
Geralmente, quem é abusado sexualmente acontece entre 6, 7 ou 8 anos de idade, ou 13, 14, 15 anos de idade. É só um exemplo. Mas se você tem contato com pessoas que sofreram abuso, pode perceber que a maioria delas aconteceu nesses períodos de transição. E por que é importante você saber que há esse período de transição? Por que é importante você saber que acontece o marco? Porque quando você sabe disso, você ora e se move, todo o seu movimento é para que o marco e o evento ou eventos sejam favoráveis a você. Porque o inferno sabe disso, o mundo espiritual sabe disso e vai lutar com todas as forças contra a sua vida para que eventos ruins, horrendos, trágicos aconteçam na sua vida, para que você possa carregar isso pro resto da sua vida. Se você não trata, se você não faz um mapeamento, se você não faz uma ressignificação, uma libertação de tudo isso, você vive uma vida cheia de marcos, eventos ruins que você carrega na sua vida, na sua mente, na sua alma, e você não rompe em algumas áreas específicas da vida. Por quê? Porque está carregando um fardo, um peso que não deveria estar carregando. Entende? Deixa eu mostrar algo interessante. Eu quero mostrar esses fatores de físico, emocional, intelectual, espiritual na vida de Samuel. Não na questão de 7 em 7 anos, mas somente os nomes. Na vida de Samuel, eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só. 1 Samuel, capítulo de número 3, verso de número 1, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. Olha que interessante. A Bíblia diz que Samuel não conhecia ainda o Senhor. Mas o versículo 1 diz que ele servia ao Senhor. O versículo 7 vai dizer: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então o versículo 7 diz que Samuel não conhecia o Senhor. Mas no versículo 1 diz que Samuel servia ao Senhor. Qual a lição que nós podemos tirar daqui? A lição é muito simples. Existem pessoas que se dizem servir ao Senhor sem conhecê-lo. Tem gente servindo a Deus sem conhecer a Deus. Tem gente num extremo ativismo no meio da igreja. Para ficar bem na fita. Mas, na verdade, ele não conhece ao Senhor. Ele não conhece ao Senhor. Mas olha que interessante. Versículo 4 diz assim: o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi e deitou. Ciclo físico. Então aqui, no versículo 5, acontece o primeiro ciclo, que é o ciclo físico. Verso número 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Ciclo emocional. Pode ver que Eli já está falando diferente com Samuel.
Primeiro foi o ciclo físico, agora é emocional. Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Ciclo emocional. Vamos para o terceiro. Verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E o terceiro ciclo qual que é? Ciclo intelectual. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai, deitar-te, e há de ser que, se o Senhor te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Pode ver que agora o intelecto foi usado. O intelecto foi usado. Terceiro ciclo. Verso número 10. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Olha que poderoso! Ciclo espiritual, porque agora ele tem a maturidade espiritual para entender quando o Eterno estava falando. Assim precisa ser na sua vida. Você precisa entender que o ciclo em que você está vivendo é a tônica na sua vida. Para quem está vivendo o ciclo físico, então a parte física durante 7 anos vai estar mais envolvido. A tônica será o ciclo físico. Quem vive o ciclo emocional, gente, quem está no ciclo emocional depois de adulto, é assim, não pode ver um comercial, né, de margarina, que já chora, fica todo emotivo. É um negócio incrível. Quem está no ciclo intelectual começa a ter interesses por coisas e conhecimento que outrora não tinha. Quem está no ciclo espiritual, olha que interessante. A pessoa que nasce e cresce no meio da igreja, desvia na adolescência. Ele volta para Jesus entre 21 e 28 anos. A maioria das pessoas que cresceu na igreja, quando desvia, ao retornar, eles retornam entre 21 e 28 anos. Por quê? Ciclo espiritual. Então é necessário que você tenha esse tipo de conhecimento, que o ciclo que você está vivendo é a tônica na sua vida. E assim como Deus falou para Samuel: eu profetizo na sua vida, que Deus fará coisa grande na tua vida, que todo aquele que ouvir vai ficar espantado. Entenda, se você está vivendo um período de transição, ore a Deus para que o Espírito de Deus te dê sabedoria para lidar com toda e qualquer situação e para que você tenha sabedoria para ressignificar os marcos ruins que aconteceram no passado. E que o eterno Deus de Israel te abençoe em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus e Yeshua, e até a próxima.